Doutor Márcio Leonardo é subcoordenador do PROCON de Caicó. Seja bem-vindo ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Doutor Márcio, tem algumas perguntas aqui chegando. Quem quiser fazer pergunta do doutor Márcio Leonardo, nosso WhatsApp é o 988-775550. O nosso amigo pergunta: doutor Márcio, eu tenho um plano empresarial com a operadora TIM. O mesmo se encontra em carência. Devido ao mau serviço da operadora, posso cancelar o plano e fazer portabilidade para uma nova operadora sem multa de cancelamento? Marcos, olha, essa multa de fidelização, para que todo mundo saiba, ela não é de per si ilegal, certo? Ela não é por si só ilegal e ilegítima. No entanto, ela exige uma série de requisitos para que possa ser cobrada pela empresa. Um dos requisitos é justamente que o pedido do cancelamento prematuro do contrato não pode se fundar em má prestação do serviço. Ou seja, no caso que o consumidor relata má prestação do serviço, ele não consegue fazer a ligação, não consegue receber a ligação, às vezes ele tem que ligar várias vezes para completar uma ligação, a ligação cai antes de você solicitar esse término, né? Cai sem você pedir. Então, todas essas situações de indisponibilidade total ou parcial do serviço, elas fundamentam que você possa cancelar o contrato, ainda que dentro daquele prazo da fidelização, sem o pagamento de multa. Ou seja, a multa, você tem que ter conhecimento que ela existe no ato do contrato. A multa, ela tem que gerar para o consumidor uma contraprestação. A multa, ela não pode existir por si só. Ou seja, seu plano vai custar R$50 por mês, R$100 por mês, e durante 3 ou 6 meses você pagou um pouco menos. Você recebeu um celular, por exemplo, da operadora, você recebeu alguma coisa em troca. E o terceiro requisito é que esse pedido de cancelamento prematuro porque foi antes daquele prazo que você contratou, de 1 ano ou 2 anos, ele não pode se fundar em má prestação do serviço. Se o fundamento for esse que o ouvinte perguntou, pode passar 15 dias, pode passar 1 mês, 2, 3, não importa, mas ele pode cancelar sem o pagamento da multa. Esse é o entendimento dos PROCONs a partir da interpretação da legislação. Outra pergunta aqui, praticamente é a mesma que o ouvinte fez agora há pouco, é o nosso amigo Cícero. Ele diz que tem um plano de fidelidade em uma operadora, mas como não está satisfeito com o que acontece hoje na região, para se conseguir uma ligação, por exemplo, é muito difícil. Ele pode migrar para outra operadora porque uma amiga dele migrou e a operadora colocou a mesa no Serasa. Isso pode acontecer? Não pode acontecer. A questão, Marcos, é que você não pode aceitar. Quando você é colocado no Serasa, quando chega aquela cobrança posterior, ou quando você paga a multa, você vai estar concordando com essa atuação da empresa, que ela é ilegal. O que importa, o mais importante, é você deixar bem claro à empresa que o serviço está sendo mal prestado. Ou seja, você tem que ligar, o importante seria, qual seria o correto? Antes de você ligar já pedindo o cancelamento, ligue uma vez para essa melhoria, dê à empresa ali 5 dias para ver se o serviço melhora, se ele volta a funcionar normalmente. Então você vai ter um protocolo já comprovando que você está denunciando que há vício na prestação desse serviço, que ele está sendo mal fornecido, e pedindo melhorias. Se a melhoria não vier, como muitas das vezes não vem, você já pode ligar novamente para a empresa e solicitar o cancelamento, deixando bem claro que foi por culpa da má prestação do serviço. Aí nessa hora, a atendente, seja de qual operadora for, ela é treinada para lhe fazer medo. Ela é treinada para dizer que você vai pagar multa. Eu me lembro, Marcos, anos atrás, quando eu fui cancelar um plano de uma certa operadora, até a moça só faltou dizer para mim que meu celular ia desaparecer, que ele ia se desintegrar. Eu vi, isso não sei se aconteceu com outra pessoa, eu vi a atendente dizendo a outra pessoa lá do serviço, ele quer cancelar de todo jeito. Ou seja, aquelas pessoas ali, elas são treinadas, instruídas para impedirem que você peça o cancelamento. Quando você solicitar, deixando bem claro que o motivo é má prestação de serviço, vão lhe ameaçar da multa. Você vai dizer, pode mandar a multa. Agora eu quero que cancele de todo jeito. Se essa multa de fato chegar, procure o PROCON ou a via judicial. Essa multa será cancelada na via judicial. Se você, por exemplo, suportar algum prejuízo, como a pessoa que teve o nome anotado em SPC ou Serasa, pode requerer inclusive uma indenização. Outra pergunta aqui chegando, um ouvinte diz que a Caerne abriu uma ligação numa residência que não é a dela, com a documentação dela. Que absurdo isso, né? Ou ela quer saber a quem ela pode recorrer e o que é que pode acontecer. Pronto. A quem recorrer primeiramente? A própria Caerne.
ela vai procurar a Caerne, por sorte, nós temos na Caerne de Caicó funcionários da Caerne. Eu não sei como é que está a situação da Coserne, mas nós ficamos aqui em Caicó, acho que certo período, sem um funcionário, a maioria terceirizados. Mas na Caerne aqui há funcionários prontos para resolver esses problemas. Isso aí pode ter sido um erro, pode ter sido uma falha e pode ser uma fraude de um consumidor mal intencionado que por algum motivo teve lá como apresentar essa documentação. Então a gente não sabe agora o que aconteceu. Pode ter sido um erro que ela venha corrigir com uma ligação ou com uma ida à Caerne. Então vai solicitar, ela vai abrir um RA, que é a reclamação administrativa. Com certeza a Caerne vai pedir um prazo para analisar a situação e para resolver o problema. Se não for resolvido, fica aqui aquela resposta de sempre, procurar o PROCON. Nós estamos ali prontos para atender, prontos para resolver, ou até a via judicial. Se você suportou algum problema em relação a isso, algum problema mais grave, pode haver discussão judicial da indenização. Marcos, uma coisa que fica muito bem clara, tanto para essa pergunta desse ouvinte, como para os outros, nunca tenha em mente aquela possibilidade de poder reclamar ou se indagar se você tem ou não o direito de reclamar de alguma situação que você julga errada. Eu acho que você tem sempre a obrigação de reclamar. Porque com a sua reclamação você vai estar se ajudando e ajudando outras pessoas também. Às vezes, quando as reclamações começam a se repetir, a empresa muda a atuação. Havia empresas aqui em Caicó, empresas locais, fornecedores locais de produtos e serviços, que há 4 anos atrás, toda semana estavam no PROCON em audiência, às vezes, várias vezes na mesma semana. Pessoas que eu não vejo mais no PROCON há mais de ano. Ou seja, houve reclamação, as pessoas disseram que estavam desgostosas com tal ou qual serviço, e as empresas mudaram, melhoraram. Isso não é só uma não, são várias. O Caicó é um grão de areia dentro do Brasil, que é um país continental muito grande. Mas eu creio que Caicó não é diferente do resto do Brasil e do mundo. Se isso aconteceu aqui, deve acontecer em todo lugar. Então o que a gente não pode é aceitar o erro. Se você aceita o erro, você vai estar corroborando, dizendo que a empresa pode fazer aquilo à vontade. Então reclame, ainda que você ache que o problema é pequeno, que não é aquela coisa tão grande, mas reclame. Se você não tem tempo de procurar o PROCON aqui na Cidade Cidadão, nós sabemos que há a questão da fila, há a questão da ficha, muita gente passa atendida todos os dias. Você pode tentar o saque da própria empresa, ligar para a empresa. Existem meios virtuais de você apresentar reclamação nos PROCONs federais, os do Ministério da Justiça, no nosso estadual também. Existe o Reclama Aqui, que é outro site. A questão é, não deixe aquilo que você acha errado passar em branco. Às vezes pode ser um resultado financeiro até pequeno prejuízo, mas se aquela empresa, às vezes um banco, às vezes uma operadora de telefonia, ela tirou de você, desapareceu R$1, R$2, e para você aquele R$1 ou R$2 não é nada, mas se por uma grande empresa era tanto dinheiro que ela se comportou de forma a lhe tirar aquele dinheiro, então deve ser muita coisa. Para nós que não somos multimilionários, esse R$1 ou R$2 deve ter mais valor ainda. Outra pergunta, doutor Márcio, tem um plano que custa R$67. Com o tempo ganhei um desconto e pago 37. Devido a todo esse transtorno, eu fui cancelar o meu plano da operadora e a atendente disse que eu teria que pagar R$67 o valor da conta inteira sem desconto. Está correto isso? Pronto, Marcos, aí eu teria que saber bem direitinho o fundamento desse desconto que ela teve e também se foi um novo contrato. Se a ouvinte está perguntando sobre esse valor a mais, certamente quando ela recontratou, que baixou esse preço, não houve nenhuma informação acerca de multa de fidelização. Lembre-se, esse valor a mais está sendo cobrado dela com quase 100% de certeza, mas pode também não ser, mas deve ser uma multa de fidelização. Então, essa multa, para ter validade, eu repito a pergunta de agora há pouco, o consumidor primeiro tinha que saber que existia. Aí o motivo de caber a fidelização pode ser esse desconto que ela está recebendo. Se ela está pagando quase a metade do preço pelo mesmo serviço, então houve aí uma promoção, alguma atuação promocional desta empresa de telefonia. Mas enfim, e tem que saber qual é o motivo do pedido de cancelamento. Se for uma prestação, não cabe multa. Se não houver essa informação na fase pré-contratual, não cabe multa. Então, a primeira orientação é o ouvinte entrar em contato com a empresa, ligar para o saque, para o teleatendimento, o autoatendimento da empresa e dizer que não aceita o pagamento desse valor. Ela entende que não deve e pode, inclusive, deixar bem claro nessa ligação que, se for preciso, vai procurar o PROCON ou a via judicial.
Quando as pessoas procuram o PROCON, que ainda não e essas pessoas não tiveram ainda contato com as empresas, que eu sempre oriento esse contato. Por que eu oriento esse contato com a empresa? Todo processo, Marcos, seja judicial ou administrativo, ele necessariamente tem que ter como fundamento uma demanda não atendida, uma demanda reprimida, ou seja, você tentou resolver e não conseguiu. Às vezes acontece um problema, a pessoa recebe uma cobrança indevida, e procura o PROCON, mas não conversou com a empresa, não fez uma ligação. Isso é importante. Quando eu abro o processo, eu tenho por obrigação de informar nesse processo que você tentou a solução e não conseguiu, foi recusado naquele que você solicitou. E outras tantas vezes, realmente nessa ligação você consegue solucionar o problema. Então você procura a empresa, relata o seu problema, ela vai pedir um prazo. Se a resposta for negativa, você deixa bem claro sua insatisfação, deixa bem claro que você tem a disposição de procurar, se for preciso, PROCON ou via judicial. Isso também às vezes ajuda muito, porque algumas empresas não querem se envolver, porque sabem que podem ser penalizadas se realmente houver uma afronta ali à legislação, ao direito do consumidor. Então, primeiramente, entre em contato com a empresa, reclame daquela situação. Não conseguindo, vá sim, cumpra a sua ameaça e procure o PROCON ou a via judicial. Doutor Márcio, nosso ouvinte, ele fez o seguinte questionamento. Ele contratou uma empresa de internet aqui na cidade de Caicó, e no ato de que ele foi assinar o contrato, a empresa disse lá, no contrato tinha lá a cláusula de multa rescisória, né? Mas ele disse que recebeu da empresa a garantia de que, se ele não gostasse do serviço, antes dos 12 meses, ele podia cancelar sem pagar a multa. Só que ele não gostou, cancelou, e agora a empresa está colocando na justiça, porque ele não quer pagar essa multa. Se no contrato existe uma coisa, mas nesse acordo verbal ele teve a garantia da empresa de que podia cancelar sem pagar a multa. Como é que fica isso? Marcos, esse acordo verbal, por determinação legal, é cláusula contratual, sim, certo? Olha, qualquer forma de propaganda ou oferta, por escrito, verbalmente, aqui no rádio, na televisão, no carro de som no meio da rua, de boca a boca, quando você contrata, por exemplo, na via pública, um consórcio, um chip de telefonia de alguma operadora. Então, toda cláusula contratual benéfica ao consumidor, quando ela é contraditória, o que é cláusula contratual contraditória? Justamente essa. No contrato reza uma coisa, mas verbalmente foi ofertada outra coisa mais benéfica ao consumidor. Então, havendo a cláusula contratual contraditória, sempre vai valer para o consumidor a mais benéfica, certo? Aí, às vezes, o consumidor pergunta: como é que eu vou provar? Olha, o direito do consumidor, no primeiro momento, independe de prova, porque existe a inversão do ônus da prova. Aquilo que o consumidor alegar perante o PROCON, perante a justiça, no primeiro momento vai ser levado como verdadeiro, a não ser que a empresa venha provar o contrário. No PROCON, você não precisa provar aquilo que você está alegando. Judicialmente, é conveniente que você assuma, pelo menos parcialmente, o ônus da prova. Você pode conhecer, por exemplo, outras pessoas que contrataram o mesmo serviço, e com certeza para essas outras pessoas foi também ofertado a inexistência da multa, caso a pessoa desistir prematuramente. Então, lembre-se, às vezes você vai no supermercado, existe um preço na prateleira, um preço no produto, e na hora que você passar no caixa tem um outro preço. Isso aí são 3 ofertas contraditórias, Marcos. Vai valer para o consumidor a qual? O valor mais baixo, que é a mais benéfica. Nesse caso aí, que o contrato prevê a multa de fidelização, mas foi garantido ao consumidor que essa multa não existiria, vale para o consumidor essa garantia, certo? Então, já havendo um processo judicial, se a empresa está cobrando, ele não vai poder procurar o PROCON, porque a instância judicial é maior do que a instância administrativa. Nada impede que você procure o PROCON, e não havendo uma solução, você procura a via judicial. O contrário não é permitido. Quem já procurou a via judicial vai ter uma decisão final de um juiz, ou de um desembargador, se houver um recurso, ou de um ministro do STF ou STJ, se houver recurso, um recurso ordinário ou extraordinário, etc. Mas, enfim, deixando bem claro que vale sempre para o consumidor a oferta mais vantajosa. Para fechar, nossa amiga Gilza Medeiros, lá do sítio Malhada da Areia, na nossa querida Jardim do Seridó, ela descobriu que ela é empresária lá no Ceará. Alguém usou o nome dela para abrir uma empresa. Ela é de Jardim do Seridó, mora no sítio e, segundo ela, nunca foi ao Ceará. A viagem mais longe que ela fez foi a Caicó. E aí, nesse caso, cabe uma ação no PROCON? Marcos, tem se falado muito em laranja nos últimos dias, né? Laranja e laranjar, é mais ou menos isso aí. Esse é o caso típico, onde o nome de uma pessoa, às vezes sem o seu consentimento, em outros casos com o seu consentimento, é utilizado para abrir uma empresa, às vezes para adquirir bens, ou usado para lavagem de dinheiro. Isso acontece muito a vida inteira, infelizmente. Não é aí
não existe nessa situação uma relação de consumo. Existe uma relação criminal que pode ter resultados civis no caso de uma reparação. Mas nesse caso aí, essa ouvinte ela tem que investigar. Seria, Marcos, por exemplo, uma relação de consumo se fosse um erro de uma empresa. Por exemplo, o equívoco foi aberto, mas nesse caso aí, que alguém levou documentos e utilizou realmente o nome da ouvinte, a nossa vizinha aqui já de Seridó, então eu creio que é uma questão criminal e não uma relação de consumo. No PROCON, você vai procurar o PROCON para resolver um problema sempre que esse problema tiver alguma ligação com a compra de um produto, seja qual produto for, ou com a contratação de um serviço, seja que serviço for, certo? Essas questões, às vezes a pessoa procura o PROCON porque foi vítima de uma fraude, contratou um empréstimo, e às vezes a pessoa que ofereceu o empréstimo começou a exigir dinheiro e o valor nunca foi entregue. Isso aí não é uma relação de consumo. O que seria uma relação de consumo? Você contratou um empréstimo, realmente tudo correu bem, mas de repente você descobriu que o juro é maior do que o que foi contratado, ou o número de parcelas é maior do que o que foi contratado. Isso aí é uma relação de consumo viciada, onde cabe a atuação do PROCON. Só que você descobriu, por exemplo, que está pagando um empréstimo que você nunca fez. Você desconhece aquele empréstimo, você não recebeu aquele dinheiro, isso aí pode ser mais uma relação criminal, porque você foi vítima de um crime de estelionato, de outras fraudes. É o caso da ouvinte. Ela pode, inclusive, procurar a autoridade policial judiciária, a Polícia Civil, para denunciar esse caso e, com isso, seguir um processo para descobrir quem é culpado, quem não é culpado. E se ela teve algum prejuízo de fato, pode estar manejando, ao final, uma ação de indenização. Então é bom procurar a justiça, né? Exatamente. Pergunta agora vem da nossa amiga Li. Não, tô brincando, né? Ele não mandou pergunta não para você. E aí, doutor Márcio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Agora eu quero responder a pergunta que não veio de Li. Né? Deixar aqui... se você ama de verdade mesmo. Rapaz, eu acho que ela sabe que a resposta é sim. De deixar aqui os beijos. Aí não cabe nem a ação no PROCON, né? Rapaz, vamos ver aqui, né? Só se for a ação matrimonial. Propaganda enganosa. Né? Não dá, não. A propaganda aqui é verdadeiríssima. É totalmente válida, meu amigo. Então, os beijos e abraços do mundo inteiro para ali, lá em Ipueira, que deve estar nos ouvindo agora. Para minha mãe, que está nos ouvindo aqui na 4ª Regional. Agora, essas perguntas, gente, de todos e até a próxima terça-feira.